Olá, tudo bom? Vamos agora para a nossa sexta aula. Olha como nós estamos evoluindo o nosso conhecimento, né? Já passamos por vários conceitos muito interessantes. Falamos já de classe, propriedades, atributos, entendemos o conceito da orientação a objeto, né? E agora nós vamos falar de métodos. Métodos que é bem bacana estar falando sobre isso, porque nada mais do que a ação do teu usuário, né? São as ações que serão disparadas, né? Através de uma instância do objeto no qual você vai instanciar. Então a gente vai estar falando bastante sobre isso, vamos estar falando sobre métodos, vamos implementar essa aula. O foco dela é mais prático e eu tenho certeza que você vai gostar, porque a gente vai estar implementando um pouco mais e isso é bacana, você vai ganhando um pouco mais de experiência também, tá bom? Então vamos passar aqui meu slide para você observar o que nós temos para te mostrar nessa aula, nossa aula de métodos, né, a nossa sexta aula. E aqui eu coloquei algumas definições bem simples para te situar melhor do que é um método, né? Método é nada mais do que uma ação que um objeto pode executar. Então eu preciso ter a instância, lembra? Eu preciso ter uma instância, que é com a palavrazinha new, eu estou instanciando uma classe, eu tenho um objeto, né? Então esse objeto, a partir dele, se eu tiver um comportamento, tiver um método, eu vou poder já utilizar, tá bom? É claro que isso vai depender da minha visibilidade, que é um outro assunto que a gente vai abordar lá na frente, tá certo? Mas se ele já tiver disponível para mim, tá certo? E eu puder acessar através do moderador de acesso, eu vou conseguir facilmente acessar aquele método. Então, método é ação, é uma execução. Por exemplo, processar matrícula, calcular nota de um aluno, cadastrar cliente, consultar funcionário, tudo isso são exemplos de método. Um outro ponto importante, a gente vai ver isso na prática, que é a questão de eu posso também trabalhar com parâmetros, né? Eu posso colocar parâmetros, por exemplo, se você vai processar ou vamos colocar um nome melhor, né? Vamos efetivar a matrícula, eu preciso do dado do aluno, né? Então eu vou precisar do dado. Então, por exemplo, eu posso receber um parâmetro. O que é um parâmetro? É o recebimento, tá certo? É um recebimento, por exemplo, a matrícula, o CPF. Nesse meu exemplo, seria o que? O CPF do aluno e os dados, o nome dele, tá certo? E é legal isso porque eu recebendo esses dados, eu posso fazer qualquer tipo de tratamento dentro desse método e aí eu retorno o valor. Quando eu falo retorno valor, é interessante a gente entender o seguinte ponto. O método ele pode ser dividido de duas formas, com e sem retorno. A gente vai ver isso. O com retorno, eu estou retornando algo. Eu posso retornar uma lista, posso retornar uma string, um número. E aí eu uso a palavra return dentro do método, tudo bem? Já para os métodos que não têm retorno, por exemplo, calcular algum valor, processar algo que é só puramente interno daquele método, ele não tem nenhum tipo de retorno, eu posso usar, sabe que palavrinha? A palavrinha-chave chamada void. Então, na assinatura do nosso método, que a gente vai ver isso já já, eu coloco a palavrinha void. Então, void significa que aquele método não vai retornar nada. Ele vai processar, vai calcular, né, alguma coisa, mas não vai retornar nada. Já quando eu quero que retorne dentro do método, eu vou colocar lá a palavra return. E na assinatura daquele método, né, que eu vou mostrar também para você, você vai colocar o tipo de retorno. Vai retornar uma lista, vai retornar uma lista de cliente, uma string, tá certo? Então esses são os pontos importantes para a gente entender até agora em relação ao método. Então, só para a gente resumir aqui do que a gente vem falando, tá? Sempre de forma bem objetiva, o método é uma ação. Eu posso ter um método com e sem retorno. O método sem retorno, eu uso a palavrinha void na assinatura do meu método. Já os métodos com retorno, eu coloco o tipo de retorno, né? Logo depois do meu moderador, lá na assinatura do meu método, eu boto lá o tipo de retorno e dentro do método eu coloco a palavra return e o que ele vai retornar, tá certo? Lembrando que tem que ser compatível. Se você está dizendo que ele vai retornar uma string, lá no corpo do teu método também tem que colocar uma string para voltar, tá certo? Uma outra coisa também que a gente falou são questões de parâmetros. Eu posso ter a quantidade de parâmetros que eu desejar. Então, na assinatura do método eu posso colocar os parâmetros. Aí eu coloco o tipo do parâmetro e o nome dele, tá certo?
Aí isso vai fazer com que o teu método se torne cada vez mais dinâmico, né? Para poder que você consiga fazer com que aquele método possa ser reutilizado de diversas formas para diversas necessidades. Tudo bem? Entendemos essa parte conceitual? Vamos agora lá para o nosso Visual Studio para eu te mostrar como funciona a criação de um método. Vamos lá. Pronto. Chegamos aqui no nosso Visual Studio, tá? Qual você já vem acompanhando as outras práticas. E é legal porque agora você já conhece bem como ele funciona, né? Já criou a classe cliente, já fizemos alguns exemplos. E aí eu estou mantendo aqui os exemplos que a gente vem utilizando nas outras aulas, para que você consiga estar acompanhando, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou lá na minha classe cliente, vou criar o nosso primeiro método. Vou criar aqui um método de visibilidade pública, tá certo? Esse método vai ser um método sem retorno. Por exemplo, eu vou colocar aqui efetivar matrícula. Pronto. E aqui eu vou colocar o parâmetro que eu comentei com você. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ele vai receber aqui um inteiro, tipo int, e eu vou colocar aqui para receber a matrícula. Vou imaginar que a matrícula é um inteiro. Eu abro e fecho a chave, que é o escopo, tá certo? Como eu não tenho nenhum retorno, eu não preciso colocar o return dentro, tá certo? E aqui eu vou colocar aqui, aí eu vou só e aqui seria a implementação, tá certo? Pronto. E aqui eu vou colocar um outro método public do tipo string. Aí eu vou colocar, por exemplo, consultar nome do aluno. Pronto, olha que exemplo simples. Vou também receber aqui um parâmetro. Esse parâmetro eu vou colocar aqui um inteiro, a matrícula, como exemplo. Vou abrir e fechar a chave, que é o escopo, né? E eu vou colocar, lembra do return? Eu tenho que colocar um return. Esse return tem voltado tipo string. Aí eu vou colocar aqui Moacir Casimiro como retorno. Ponto e vírgula. Vamos lá no nosso programa. No programa, eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou vir aqui. Como eu já tenho um objeto novo, o cliente, eu posso também estar utilizando, tá? Então eu vou botar aqui do objeto cliente. E agora, ó, objeto cliente. Ponto. Aí eu tenho aqui, ó, consultar nome do aluno. Olha que legal. E aí o próprio Visual Studio já te facilita, ó. Ele está dizendo aqui que ele quer o número da matrícula. Então eu vou botar aqui matrícula 1, ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar um outro exemplo, obj cliente ponto efetivar matrícula. E aí eu vou colocar aqui, ó, você vê que ele é void, não precisa retornar nada. Vou botar aqui matrícula 2. Lá no consultar nome, se eu passar aqui o mouse em cima, você vai observar que aqui eu tenho, ó, ele está dizendo retorna uma string. Então eu posso criar aqui uma variável, botar aqui res de resultado, tá certo? Pronto, ele vai receber. E aqui eu tenho os meus métodos criados. Então eu criei dois métodos, tá certo? Esse método aqui, método consultar nome do aluno e efetivar matrícula, lembrando que esse primeiro aqui, ó, esse primeiro que nós criamos, ele retorna uma string, tá? Já o segundo, ele não retorna nada, por isso que eu não coloquei nenhuma variável aqui para receber. Como o primeiro recebe, eu coloquei a variável aqui res para testar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um recurso do Visual Studio, que se chama debug, para a gente entender melhor o funcionamento. É só você clicar nessa lateral, né, você deve estar observando, nessa lateral, colocar aqui um break, e aí vamos executar para ver como é que ele vai funcionar, tá certo? Estou aqui dando start, vamos esperar aqui ele executar. E aí ele vai parar aqui nessa bolinha vermelha. Está executando.
E aí é interessante porque você vai conhecendo como o código funciona, se tem algum erro e até mesmo entendendo melhor todo o funcionamento, tá certo? O objetivo aqui é entender como ele funciona, tudo bem? E aqui, ó, você pode ver que eu vim aqui no menu Debug, onde tem o Step Into e Step Over. Isso aqui e o Step Out. É uma forma de você estar caminhando com essa setinha, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou vir aqui no Step Over e vou navegar. Ó. Você pode estar também usando a tecla a tecla F10, tá certo? Ó, nesse momento eu só tenho aqui um atributo. Nesse momento eu vou criar aqui meu objeto. Ó. Vamos lá. Criei o objeto cliente. Estou atribuindo nesse momento ó, o nome e está vazio, está nulo. Só que eu vou atribuir um nome para ele. Pronto. Agora eu vou chamar aqui o consultar nome do aluno. Eu posso dar um F10, ele só vai passar por essa linha, tá certo? E executar. Mas eu também posso dar, por exemplo, um F11. E aí quando eu dou F11, ele vai me levar lá para o método, ó, tá vendo? Ó? Ele está me levando aqui para o método. E aí eu venho aqui navegando. Pronto. Se eu passar aqui, se eu passar o mouse em cima do res, já tem o nome, ó, que ele retornou. Você que viu lá no nosso método. E aí eu vou passar agora eu vou entrar também aqui no efetivar matrícula. Então F10, observe que ele não tem nenhuma variável aqui, mas ele passou, não deu nenhum erro. Um outro exemplo, esse aqui se baseou do que a gente fez anteriormente, tá? Eu vou dar aqui um F10, ele criou também outra instância, e de nome Maria. Ó. Essa instância aqui é Maria, essa aqui é o Moacir, tá certo? E aí se você observar, o que é que nós fizemos? Nós passamos aí pelo momento bem bacana de entender como o método funciona, tá? É muito interessante a gente saber esse procedimento, que você vai utilizar bastante. Então, nós vimos o que é um método, entendemos o que é um método, adicionamos, melhor falando, os parâmetros e vimos os métodos de com e sem retorno. O que é que eu sugiro, tá? Para melhor entendimento. Assista esse vídeo várias vezes, faça as práticas, que eu tenho certeza que você vai entender bem direitinho e qualquer coisa estou à disposição. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.